Em nome de Jesus, irmão. Vamos lá. Deus vai abençoar, tá? Vamos orar brevemente. Uma oração. Em nome de Jesus, Pai. Diante da Tua presença nos apresentamos essa noite, Pai. Meu Deus, diante de Ti eu coloco a minha vida e também de todos aqueles, Pai, que estarão juntos nessa oração, Pai. Que estarão orando juntos, Deus poderoso. Diante de Ti colocamos nossas vidas, seja agora, seja sempre, Pai. Diante do Senhor nos apresentamos, pois o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a força da nossa vida e também é a força da nossa salvação. Deus meu, por isso eu ponho diante de Ti, Senhor, minha vida e a vida de todos aqueles que oram comigo nesse momento. A vida de todos que estão orando comigo, Pai, eu ponho diante de Ti, Senhor. Tu que sonda os corações e conhece os caminhos de cada homem, Deus. Que o Senhor venha guiar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha mudar. Que o Senhor venha, Deus, nos guiar no caminho da verdade por amor ao Teu nome. E que o Senhor venha, meu Deus, a nos receber naquele grande dia, Pai. O dia da ressurreição. Que o Senhor venha nos receber em Teus braços, Senhor. Porque, Deus, por isso o Senhor nos comprou. O Senhor nos comprou, Pai, para estar naquele dia contigo. E agora, ainda aqui nessa terra, viver contigo. Oh Deus, que o Senhor não permita que nenhum coração desanime, Pai. Que o Senhor não permita que nenhum coração, meu Deus, se afaste de Ti. Mas que o Senhor, como um bom pastor de ovelhas, que continua falando aos corações, que continua trazendo, Deus, e avivando os corações dos Teus filhos, Pai. Que o Senhor venha trazê-los para mais perto de Ti a cada momento, a cada oração, a cada entrega, ó Deus, a cada compromisso, a cada jejum, Senhor, a cada devoção a Ti. Queremos, Pai, ser submersos em Teu amor. Queremos, Deus, mergulhar em Tua presença. Queremos, Senhor, meu Deus, mergulhar até o fundo nos rios do Teu Espírito, para sermos completamente tomados, meu Deus, tanto o nosso corpo quanto a nossa mente, o nosso coração, seja completamente, Deus, submerso, Pai, nos rios do Teu Espírito. Em nome de Jesus, meu Deus, nos ensina. Que, Deus, as palavras sejam poucas, mas sejam como um martelo, meu Deus, bem e como um prego bem fixado, Senhor. Para a glória do Teu nome eu peço. Para a glória do Teu nome, meu Deus, eu repito e peço. Em nome de Jesus, Senhor, vem exaltar o Teu nome no nosso meio. Quem somos nós, Deus? Quem somos nós? Sem Ti, nós somos uma vara que é arrancada de uma árvore, lançada, Pai, fora, e logo ela se seca, Deus, porque nela não há vida nenhuma. Assim somos nós, Pai. Se somos arrancados de Ti, não resta nenhuma vida, não resta nem, meu Deus, não resta nenhuma força, um vigor para frutos, Pai. Dependemos de Ti. Por isso colocamos, Deus, nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Eu ponho a vida de todos, a casa de todos, a família, filhos, pais, parentes, em Tuas mãos, Deus, amigos, que o Senhor venha alcançá-los, Pai, na soberania do Teu poder e da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos meditar aqui no livro de Mateus, capítulo 27. Como eu tinha colocado aí, né? O véu rasgado. Mateus, capítulo 27, versículo 50. Você pode abrir lá. Mateus 27, versículo 50. Vamos meditar aqui nas Escrituras. Deus vai falar no nosso coração e nos levar para mais perto dele em nome de Jesus. Diz assim, ó.
Mateus 27, verso 50, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Amém? O que acontece aqui? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora, uma pergunta, algo. Deus não rasgaria esse véu se não houvesse um propósito? Esse véu não se rasgaria de alto a baixo se não houvesse um real propósito sobre esse fato acontecido? Primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte. Primeira coisa que eu quero que você entenda: que enquanto o Evangelho de Cristo, o Deus encarnado, Jesus, o Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai, vim encarnar num corpo humano, vim encarnar num corpo humano, homem, carne e osso. Para Jesus ter vindo sobre essa terra e ter encarnado num corpo, nós temos que entender a diferença, que enquanto o Evangelho se preocupa, o Evangelho de hoje, ele se preocupa em trazer conforto natural, né? Aquele conforto que te traz o chocolate, aquele conforto que te traz, sabe, um teto, aquele conforto que te traz uma cama num dia que você está cansado do serviço. Enquanto o Evangelho trata dessas coisas, tentando trazer conforto natural para os homens, tentando trazer uma vida boa para as pessoas, de estabilidade financeira, de estabilidade física. Enquanto o Evangelho se preocupa, entre aspas, em fazer a pessoa dormir bem de noite, em fazer a pessoa se sentir bem consigo mesma, enquanto o Evangelho tratar das emoções, vamos dizer assim, das pessoas, enquanto o Evangelho se preocupar com isso, aos poucos a gente vai perdendo, a gente vai se afastando do real propósito do Filho de Deus ter vindo sobre essa terra. A gente vai se afastando aos poucos do porquê Jesus veio sobre essa terra. Qual foi o real propósito dele vir sobre essa terra? Entendeu? Por quê? Por que ele veio? Era só para mim fazer dormir bem de noite? Era só para mim fazer ser bem sucedido nos meus negócios? Era só para mim fazer uma pessoa para que eu seja um empresário? É só para que eu tenha um carro para mostrar para os outros? Ou é só para que eu tenha uma casa? Ou é simplesmente para eu ter uma vida boa? O Evangelho se resume a isso. O Evangelho se resume a te trazer uma vida instável. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele veio simplesmente para te trazer uma vida boa. Então esse Evangelho, a gente vê, como a pastora até comentou e pregou, esse Evangelho ele não funciona na África. Ele não funciona em outros países, ele só funciona no Brasil. Ele só funciona nos Estados Unidos. Ele não funciona no campo da África onde as crianças passam fome. Ele não funciona na Coreia do Norte, onde irmãos cristãos são martirizados e presos em campos de concentração. Esse Evangelho não funciona. Ou eles não têm fé. Você está entendendo? Será que Cristo veio simplesmente fazer isso com a gente? Cristo veio simplesmente abrir uma porta de emprego para o teu familiar. Cristo veio simplesmente abrir uma porta de serviço. E ainda as pessoas se baseiam naquela palavra que se diz assim, ó, a porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre. Será que ele veio simplesmente abrir portas de emprego para nós?
Será que o Filho vivo de Deus, o Filho encarnado, Jesus Cristo, será que ele simplesmente profetizado em toda a Bíblia, esperado e desejado por toda alma que anseia por reconciliação com Deus? Será que o Filho de Deus veio simplesmente para nos trazer um bem-estar, um bem-estar? Meus queridos, não foi essa a vontade de Deus e não foi esse o plano e propósito de Deus. O homem tinha se afastado de Deus, o homem tinha se perdido. Existia um véu, o véu, a lei, mesmo que a lei foi dada para o povo de Israel, era dito na lei: não te aproxima. Não te aproxima. A lei do Sinai dizia não. A lei do Sinai dizia assim, ó. Quando Moisés recebeu a lei no Monte Horebe, lá no Sinai, o Senhor, quando apareceu em trovão, o próprio monte fumegava, e trovões e raios, e a visão era tão espantosa que o povo ficou de longe atemorizado e aterrorizado com a visão da santidade e da presença do Deus vivo, que eles pediram para Moisés: não, o Senhor não fale mais conosco, mas tudo que ele falar para ti, Moisés, a gente vai obedecer. Porque a visão da santidade e da majestade de Deus era tão terrível e ainda é tão terrível que o povo não tinha coragem de se aproximar de Deus. Alguns veem o Deus do Velho Testamento diferente do Deus do Novo Testamento. Isso não é verdade, irmãos. Deus nunca mudou. Deus é o mesmo. Ele não pode mudar no Velho Testamento, agora mudar para um novo Deus no Novo Testamento. As pessoas dizem que Jesus é amor, mas se esquecem que o mesmo Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Ele não mudou. Ele não mudou, entenda. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que traz o que não tem o culpado como inocente. Ele é o mesmo Deus que faz separação entre a criatura obstinada que vive no pecado e a presença dele. Ele é o mesmo Deus. Por isso esse véu. Por isso leia de novo comigo. A Bíblia diz, e Jesus, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez, isso aí ele estava na cruz, para você entender. Jesus estava na cruz, já estava pregado na cruz, já foi levantado na cruz. E aqui a Bíblia diz que Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, inspirou, morreu. E na morte dele, a Bíblia diz no 51, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Deus estava mostrando algo quando Jesus morreu naquela cruz. Jesus estava trazendo o povo para perto dele. Como assim, pastor? Lembra que no sinal, como eu falei agora no Sinai, no monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, você lembra que lá Deus dizia: não te aproximes. Até um animal que tocasse o monte seria apedrejado. Não era para o povo se aproximar. O povo não se aproximava de Deus. A Bíblia, o véu, esse véu que rasgou, esse véu separava o lugar santo do lugar santíssimo, do santo dos santos. E no santo dos santos nenhuma pessoa podia entrar, ninguém, a não ser o sumo sacerdote, um homem eleito por Deus, entrava uma vez por ano nesse lugar, atrás do véu. Só um homem, uma vez por ano, poderia entrar nesse lugar. E ele entrava com muito sacrifício, à custa de muito sangue de animais naquele tempo. Porque não poderia se entrar assim, porque o sangue era derramado por causa dos pecados. Só que Jesus, quando ele inspirou na cruz, aconteceu algo extraordinário e às vezes esquecido por crentes, esquecidos por pessoas que creem em Deus e que creem em Jesus Cristo. O que aconteceu? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Deus rasgou esse véu.
Cristo rasgou o véu que separava o homem da sua presença. Cristo veio e separou, Cristo veio e rasgou o véu que nos mantinha, que mantinha a presença de Deus oculta dentro do Santo dos Santos. Cristo rasgou esse véu. Olha comigo junto agora. Por que o véu foi rasgado? Por que o véu foi rasgado? Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 vai dizer por que esse véu foi rasgado. Olha só. Hebreus capítulo 10, o verso 19 diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Versículo 19, vou repetir. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Ou, melhor, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, Jesus rasgou o véu. E agora a ordem para nós não é te afaste. Não é não te aproximes. É se achegue com ousadia. Se achegue com ousadia à presença de Deus. Se achegue com liberdade, como diz outras traduções. Irmãos, o véu foi rasgado. Por que alguns ainda se mantêm distante de Deus? O véu foi rasgado. Não são as tuas justiças que te ligarão ou que te aproximarão de Deus. Por que tu te mantém distante? Pensa comigo. Olha, analisa esse texto. Analisa o que a Bíblia está dizendo. Jesus não foi no Santo dos Santos e abriu simplesmente uma aba, levantou uma aba desse véu para que você espiasse o Santo dos Santos lá dentro, a presença de Deus. A Bíblia diz que ele rasgou o véu de alto a baixo. O que isso nos mostra? O que isso nos mostra hoje? Que há um amplo acesso à presença de Deus. Há um amplo acesso ao trono da majestade de Deus, ao próprio Santo dos Santos. Não é apenas um acesso pequeno, ou um acesso, vamos dizer assim, um acesso que não deficiente, pequeno, que, sabe, você só consegue colocar a tua mão por atrás do véu porque só uma aba dele foi levantada. Você consegue só espiar com um olho por debaixo para ver a santidade de Deus e ver quem ele é. Não. A palavra de Deus, as escrituras nos dizem que o véu foi rasgado de alto a baixo. Então eu volto a repetir. O que te mantém afastado de Deus, crente? O que te mantém afastado de Deus, cristão? Se o véu foi rasgado de alto a baixo, o véu foi completamente rasgado. Você não pode se manter distante. Por quê? Porque não tem nada que te separa. Não tem nada que te separa. Aí alguém diz, mas pastor, os meus pecados me separam. O que Jesus carregou na cruz e o que ele disse? Está consumado. Antes do véu se rasgar e antes dele entregar o Espírito, ele não falou está consumado. Ele estava consumando ali a justa ira de Deus sobre ele por todos os pecados dos eleitos de Deus, daqueles que Deus chamou, daqueles que Deus tem chamado durante o tempo. Meus amados, Cristo cancelou os pecados através da morte vicária dele. E ele rasgou o véu para que nós nos achegássemos, não com medo, porque muitos têm ainda orações de servo.
Tem muitas orações que são belíssimas, orações que você vê uma linguagem que exalta a majestade de Deus, que exalta e glorifica a santidade de Deus, que glorifica os atributos de Deus, mas está totalmente destituída de ousadia, porque é majestosa, como o fariseu que orava: Senhor bendito, Deus Todo-Poderoso, eu sou grato a ti por não ser igual ao publicano. Ele tinha uma linguagem que exaltava a majestade de Deus. Mas toda a linguagem dele não conseguia e não consegue expressar meu coração e nem o coração dos filhos vivos de Deus, que se achegam verdadeiramente ante ao trono de Deus. Irmãos, isso é muito real. Isso é muito real. Irmãos, a vida com Deus, ela é real. Eu não posso igualar Jesus Cristo com qualquer religião, porque não tem como. É como você igualar o sol com a vela que você acende dentro da sua casa. É como você conseguisse igualar o sol com uma fagulha, uma faísca de um isqueiro que não tem mais gás. Não tem como eu igualar Mohammed, não tem como eu igualar Maomé, né? Mohammed é Maomé. Não tem como eu igualar Buda, não tem como eu igualar o João Quintana, lá, o Mário Quintana. Não tem como igualar o Allan Kardec, não tem como igualar Espiritismo segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem como igualar, meus irmãos, não tem como igualar Jesus Cristo, Filho encarnado de Deus, com qualquer outro. Sabe por quê? Porque nenhum é o Filho vivo gerado de Deus. Nenhum. Maomé não é o filho gerado de Deus. Buda não é o filho gerado de Deus. O Papa, muito menos, não é o filho gerado de Deus. Maria não é o filho gerado de Deus. Por isso não tem como eu comparar Jesus com qualquer outra religião. Por quê, pastor? Porque ele é o único filho gerado de Deus. O único filho gerado de Deus. O único que colocou os pés nessa terra. Por isso o véu se rasgou. Por isso aquilo que separava o homem de Deus foi completamente rasgado. Jesus, como diz aqui em Hebreus, olha o texto, leia o texto comigo. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele, Cristo, nos consagrou. Cristo derramou seu sangue sobre nós, rasgou, penetrou aquele véu, rasgou, entrou antes de nós como sumo sacerdote. Agora Ele é o nosso sumo sacerdote. Meus queridos, eu quero que você entenda isso. Eu quero que essas verdades penetrem o teu coração. Eu quero que você sinta o que eu estou dizendo para você. Eu não quero que você ouça isso agora, que eu estou pregando para você, como mais uma pregação, um sermão, ou mais algo que se fala a respeito de Deus. Entenda. Eu vou falar agora com ousadia. Nada. Nós não somos dono da verdade, mas nada na face dessa terra, nenhuma filosofia, e nenhuma religião, e nenhum credo se compara ao que a Bíblia está dizendo para nós aqui, ao que Cristo deixou e ao que Ele fez, rasgando esse véu. Nada se compara. Sabe o que significa a palavra religião? Primeira coisa, religião significa religar. No latim é religare. Religião significa religar. Toda religião tenta religar o homem ao oculto, ao místico, vamos supor, ao eterno, ao divino, à força da natureza, à iluminação. Buda quis ligar o homem à iluminação. O católico quer ligar o homem a Deus através da Maria. O espírita, ele quer ligar a Deus através de um segmento, de uma vida e morte e reencarnação, através de crescimento de karma e crescimento de boas coisas, de caridade.
Tudo quer tentar ligar o homem a Deus. Religião. Ligar. A religião afro, que é a Umbanda, ou, né, Umbanda, ou a Macumba, ou seja como for, ela quer ligar o homem aos espíritos. Tantos espíritos, alguns né, a Deus, outros chamam Jesus ali na Umbanda, chama Jesus de São Jorge. Então, tem uma mistura aí que eu não sei entrar até profundamente, porque eu não tenho esse conhecimento. Mas, toda religião quer ligar o homem com Deus, com espíritos, com a força da natureza. Mas só um tem poder para ligar o homem com Deus: Cristo. Só Ele. Eu sei que, irmãos, não é algo que se ouve hoje em dia, ou até se ouve, mas não é algo que se fale hoje em dia, porque hoje em dia se há um respeito, né? Eu respeito a tua religião, tu respeita a minha. Só que, meus queridos, entenda o que eu estou dizendo. Cristo é o único que liga o homem com Deus. Esse rasgão do véu liga o homem com Deus. Por quê? Porque a partir do véu ter sido rasgado, aberto, hoje o homem pode ter comunhão com seu Deus. Por isso, o que acontece? Olha o que as outras religiões fazem. As outras religiões, vamos supor o budismo, em karmas, em jejuns e orações prolongadas, ele tenta ligar o homem à iluminação. A Umbanda, com sacrifícios de animais, com sacrifícios de, né, com sacrifícios em dinheiro, em somas e algumas coisas mais, com busca em alguns lugares, tenta religar o homem com Deus. O católico pega Maria e diz que Maria, ela, vamos supor, ela liga o homem com Jesus. Como assim, ó? Eles nem percebem que com isso eles estão, em vez de aproximar as pessoas de Deus, eles estão afastando mais, eles estão colocando mais gente no meio dessa intercessão. Quando eu tenho Deus, aí eu coloco Jesus, porque Jesus é o único mediador entre mim e Deus, tá? Aí a outra pessoa coloca Maria. E tem outros que colocam, vamos supor, não colocam Maria, mas colocam um pastor. Tem outros que colocam outra coisa e, em vez de aproximar, tá afastando. Não, para você se chegar a Deus, você precisa disso. Para você chegar a Deus, você precisa de tal coisa. Não. Cristo é o único mediador. Cristo rasgou o véu. Ele nos aproxima de Deus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Entenda. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Irmãos, eu quero. E a minha oração é que depois dessa pregação, depois do que você está ouvindo agora aqui, você se chegue verdadeiramente a Deus com ousadia. Como diz o verso 22 desse capítulo, diz assim, Hebreus 10, 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, o que eu digo para você não é teoria. As pessoas estão acostumadas com a teoria da evolução, que o homem veio de um átomo, uma célula perdida, e a partir disso ele foi evoluindo. Irmãos, as pessoas até, se você analisar, irmão, se você analisar até biblicamente, até coisas estudadas, se você analisar, irmãos, como é que o homem, se ele fosse um homem das cavernas, burro, ignorante, como alguns falam, aquele que fala a teoria da evolução acredita que o homem era burro, tipo macaco. Irmãos, como é que um homem burro, você não pode agarrar duas coisas. Se você acredita na Bíblia como verdade, você não tem como acreditar na teoria da evolução. Por quê, pastor? Como é que um homem burro, que não tem entendimento, deu nome a todos os animais da terra? Gênesis 1. Não sei se é um... Bom,
entre o Gênesis 1, 2 e 3. Eu não vou te dizer o certo, porque agora eu não lembro onde que tá bem certinho. Se você ler Gênesis 1 e 2, você vai ver o homem dando nome aos animais. Irmãos, um homem das cavernas saber olhar para a vaca e dizer: essa vai ser a vaca. Por quê? Sei lá, ela tem cara de vaca. Ou ele dá nome a todos os animais, espécie de animais, meu Deus do céu. Como que um homem das cavernas vai fazer isso, irmãos? Deus criou o homem. A imagem de Deus o criou. Ele mesmo o criou. Por isso o homem é dotado. Não rebaixe o homem como um animal. A visão moderna do homem tem duas deficiências, como disse o Dr. Martyn Lloyd-Jones. A primeira é que ele não exalta o homem como deveria. E a segunda, que ele exalta o homem demasiadamente. Como que essas duas coisas condizem? Primeiro, ele não exalta o homem porque ele fala que o homem é um animal. E um animal, assim como os animais irracionais. Ele não dignifica o homem. Por que o homem tem um raciocínio muito maior? O homem é o senhor, entre aspas, de toda a criação. De toda a criação terrena. O homem domina sobre os animais, o homem doma os animais, o homem ensina os animais. O homem é o senhor da criação, porque assim Deus o criou. Não foi uma evolução. Por que os outros não evoluíram e só o homem evoluiu? Então essa visão do homem moderna, essa visão que o homem é apenas um animal, está totalmente errada e é totalmente contrária e blasfema às escrituras. O homem é a imagem de Deus. Só que agora, aonde que ela exalta o homem? Ela exalta o homem dizendo que o homem tem aquilo que ele não tem. Que o homem tem, que o homem é Deus da sua própria vida. Que o homem é o governador da sua própria vida. Como diz lá o filósofo, penso, logo existo. Como diz alguns, né, que cada cabeça é uma sentença. Os homens não são deuses das suas próprias vidas. Os homens não foram criados para serem autônomos, entenda. Nenhum ser humano na face da terra foi criado para ser autônomo. Todos, e eu enfatizo a palavra todos, foram criados para serem sujeitos a Deus e servos de Deus e servirem a Deus. O homem sem Deus, ele está totalmente separado do seu real propósito e do seu real lugar. Por isso o homem não pode ser exaltado como Deus. O homem não pode ser exaltado como mais um Deus. Porque pensa comigo, se cada homem for Deus, cada Deus tem sua lei. Cada Deus tem o poder, vamos dizer assim, para você entender, em linguagem natural e vulgar. Cada Deus tem o poder de reger e de ditar a sua própria lei. Aí você imagina cada homem sendo Deus da sua própria vida e cada homem ditando as regras da sua própria vida. Você olha para mim e eu olho para você, você diz, não, o que você está fazendo está errado. E eu digo para você, por que está errado? Porque tu diz para mim que está errado, mas para mim está certo. Eu tenho como certo. É o meu ponto de vista. Por isso, irmãos, eu insisto, e a igreja sabe disso, a igreja aqui de Viamão, né? Sabe que eu insisto que quando eu prego as escrituras, eu não estou pregando ponto de vista. Por quê? Porque ponto de vista só se dá quando uma pessoa está defendendo o que ela pensa ou o que ela acha. Por isso que dá as desavenças, por isso que dá as contendas. Por que o católico diz lá que só o Papa consegue ou tem poder de interpretar as escrituras? Ô, meu irmão, da onde isso? Se o próprio Deus falou que ele deu a sabedoria aos pequeninos e ocultou dos sábios e entendidos desse mundo. Ô, irmãos, a Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, não é ponto de vista. Por isso, cada um tem que se submeter a Deus, não é a minha.
vontade, irmãos. Não é a vontade do pastor Wagner. É a vontade de Deus, as Escrituras. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Não há separação. Por que tu te mantém distante de Deus? Por que tu te mantém longe como um escravo e treme como um escravo? Se Ele te chama a te apresentar diante dEle e entrar diante da presença dEle com liberdade e, como diz a minha tradução, com ousadia. Qual é a ousadia aqui, irmãos? Ousadia é diferente de atrevimento. Ousadia é confiança. Ousadia vou tentar expressar esse sentimento. Ousadia é uma confiança é mais ou menos assim. É uma confiança imbuída de um certo atrevimento humilde. Um atrevimento que reconhece que Deus é Deus. Mas não é aquele atrevimento rebelde que pressiona e quer e bate o pé para a sua vontade. Mas é um certo atrevimento humilde, revestido de segurança e confiança no caráter divino. Irmãos, se achegue com ousadia, conheça o seu Deus. Conheça o seu Deus. Conheça o Deus das Escrituras. Não aceite outro Deus. Não aceite qualquer outra coisa. Não aceite, irmãos, imagem de escultura. As imagens de escultura não têm aonde, não podem fazer nada, elas não ouvem, elas não veem, elas não sentem, elas não há respiração nelas. A Bíblia diz isso. Não é o Wagner. A palavra de Deus diz isso. E eu falo isso porque, não por não respeitar, ou não por ser atrevido, mas por dizer a verdade. Eu duvido alguém que conhece a verdade, eu duvido um pai que sabe o fim das coisas no filho, que tá vendo o filho andando com más companhias, que tá vendo o filho fazendo exatamente aquilo que as más companhias têm levado ele a fazer. Já tá fumando, já tá bebendo. Eu duvido um pai que tá vendo tudo isso e tá sabendo pela sua própria maturidade e experiência, tá sabendo aonde isso vai levar, que vai simplesmente deitar a cabeça no travesseiro e dormir, sem questionar e sem protestar contra isso. Só se o pai não ama o filho. Eu poderia ficar quieto, irmãos, e não falar. Eu estou falando de uma forma clara para que todos entendam. Eu poderia ficar quieto. Mas o meu silêncio vai levar muitos a serem que nem aquele filho. Talvez perder mesmo a própria vida. Eu prefiro falar. Eu prefiro passar por o ruim. Eu prefiro passar por puritano. Glória a Deus se passasse por puritano, meu Deus. Eu prefiro passar por quadrado ou até por ruim, mas um dia ter dito o que era para ter dito de uma forma clara, do que passar a vida toda sem ter falado isso. Porque, irmãos, Jesus rasgou o véu. Jesus rasgou esse véu. Jesus rasgou o véu, rasgou. Para quê? Para a gente se manter distante. Para alguém colocar outra barreira diante dele. Para alguém dizer para você que se você não se confessar lá para o padre, você não vai alcançar a absolvição. Para alguém dizer para você, se você não clamar Maria, você não vai encontrar saída. Para alguém dizer para você, se você não reencarnar numa outra vida, você não vai alcançar a iluminação. Para alguém dizer para você que se você não fizer um jejum pesado, você não vai alcançar a iluminação. Para alguém falar para você que se você não tiver Maomé como teu profeta, você não vai alcançar a salvação. Para alguém dizer para você que se você não faz parte de tal e tal denominação, se você não faz tal e tal coisa, como alguns defendem fora das Escrituras,
você não vai alcançar absolvição. Não há outro empecilho. O único empecilho que tinha é o véu. E esse Cristo rasgou. Eu acho, irmãos, uma maldade colocar mais um empecilho diante das pessoas que mais as afastam de Deus do que as aproximam. Meu querido, o véu foi rasgado. O que está te mantendo distante? Você pode falar, pastor, é a minha consciência, eu não aguento a minha consciência. A minha consciência me acusa da minha fraqueza, me acusa que eu sou fraco, que eu sou indisposto com Deus. A minha consciência me acusa toda vez que eu chego em oração, a minha consciência é minha acusadora, a minha consciência é minha inimiga diante do altar de Deus. Eu sinto ela me alfinetar todos os momentos que eu tento orar. Você pode dizer que a tua consciência é a tua inimiga? Eu vou te dizer uma palavra de Deus. Se o teu coração te condena, maior é Deus que o teu coração e conhece todas as coisas. O que tu vai fazer com isso? Isso é palavra de Deus. Maior é Deus do que o teu coração. Pastor, eu não me sinto digno de Deus. Nenhum de nós somos dignos de Deus. Na verdade, a gente tem que chegar diante de Deus nessa condição. Porque quando eu acho que eu sou digno de algo, até mesmo da graça. Não, a graça de Deus. Eu sou digno da graça de Deus. Ninguém é digno da graça de Deus. O homem está perdido. O homem não é digno de Deus, coisa nenhuma. O homem deve calar a boca diante do Senhor em sua justiça. E deve baixar a cabeça e receber a sentença de Deus. E deixar que Deus seja Deus e o homem seja homem. Não mude os papéis. Deus, ele continua sendo Deus. O Deus hoje, né, apresentado muitas vezes é mais um servo e uma criatura. Ele tem tanto poder quanto Satanás. Sabia disso? E o que eu estou falando é ironicamente, tá? O Deus de hoje é um Deus que não tem poder nenhum. É um Deus que está aí, ó. Satanás pegou, entre aspas, espalhou o vírus. Agora tá todo mundo apavorado, ele tá espalhando medo, ele tá como um leão, sabe? Atacando um por um. O diabo tá tomando conta. O vírus tá matando e o diabo tá fazendo a festa. E Deus tá no seu trono amarrado porque os cristãos não oram. Porque, né? Ou porque o seu Joãozinho lá não tem ânimo para orar. Eu vou te dizer, tá enganado. Sabe por quê? Porque tudo o que está acontecendo pode ser uma ação direta de Satanás. Mas quem governa atrás de tudo isso é o Senhor da glória. O diabo não faz nada sem que Deus, ele orquestre por trás o bem para aqueles que o amam e para aqueles que são chamados pelo seu decreto. Entenda, meus irmãos. Entenda o que eu estou dizendo para você. Isso que eu estou falando para você não depende de fé. Deus fazia as coisas cooperar para o bem daqueles que o amam e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Não é questão de fé, é questão de decreto de Deus, é questão de soberania, é questão de Deus ser Deus. Você está entendendo? O Deus de hoje é um Deus meio estranho, é um Deus que pode ser qualquer coisa, menos rei e menos Deus. É um Deus que está amarrado, que está atado, que está perplexo, que está vendo, vamos dizer assim, a sua criação se perder ante os dedos dele e ele amarrado com as mãos para trás sem poder fazer nada. Não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é um Deus que faz tudo conforme sua vontade. É um Deus que governa tudo conforme sua vontade. É um Deus que faz tudo. Lembra que nos tempos dos discípulos houve fome na terra. Lembra que nos tempos dos apóstolos houve pestes. Lembra que por 2 vezes houve fome, grande fome no meio do povo. Lembra que houve perseguição e eles foram espalhados por Samaria e ali eles pregavam o evangelho. Entende-se até que a perseguição veio por causa que eles estavam tudo confinados ali na Judéia. A perseguição veio no miolo deles, aí eles se espalharam e começaram a pregar o evangelho por toda a Samaria
e ser força espalhada. Deus fez a obra dele acontecer. Eu quero dizer para você que é esse Deus que nós professamos. Eu quero dizer para você que é o Deus das Escrituras que nós professamos e pregamos. E é diante dele que nós testemunhamos de quem? Da vinda e da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós falamos de Deus na presença de Deus. Por isso eu quero que não apenas você ouça essa palavra. Eu quero que você viva e sinta isso. O véu foi rasgado, meu querido, minha querida. O véu foi rasgado, meu irmão, minha irmã. Não te mantenha distante. Eu ouço pessoas dizer, pastor, eu queria voltar. O que te impede? Pastor, eu queria voltar. Sabe o que impede as pessoas de voltar? Muitas vezes a própria consciência delas. Muitas vezes elas ficam se olhando para elas mesmas e vendo a inabilidade, vendo a incapacidade delas, e elas não conseguem olhar para Cristo com esperança, não conseguem olhar para isso que eu falei para você com fé. Elas olham para elas, tira os olhos de você, tira os teus olhos de você. Você olha para sua família olhando para a tua capacidade de tentar trazê-los a Cristo. Você olha para a tua família e pensa, o fulano é duro demais de coração, a fulana é dura demais de coração, o Beltrano não vai se converter jamais, essa pessoa, meu Deus, essa pessoa nunca que vai botar os pés numa igreja evangélica. Esqueça, você olha para as pessoas com a tua capacidade. Você olha para as pessoas, talvez você pense, mas pastor, eu não sei muito da Bíblia, eu não sei nem como pregar, pastor. Você não precisa saber pregar. Você precisa viver a realidade. Enquanto você estiver revestido de Cristo, a palavra diz que Ele dará boca e sabedoria para aqueles que estão ali não possam te contradizer. Entenda, Cristo é real, Cristo é vivo, Ele pisou nessa terra. Meu Deus, os livros de história falam isso, tudo fala isso, meus irmãos. Você vai na história secular, vai estar antes de Cristo, depois de Cristo. Por que será? Então, agora entenda, as pessoas podem se enganar em dizer, eu creio na Bíblia. Eu creio. De uma forma intelectual aqui. Ela tem que produzir dentro de você as realidades que ela aponta. Você está entendendo? Se você quer... Por isso que eu disse algumas coisas aqui que parecem desrespeito. Mas se alguém acredita na Bíblia, não pode acreditar em imagem de escultura. Se alguém acredita na Bíblia, não pode acreditar em Allan Kardec, não pode acreditar em horóscopo, não pode acreditar em Maomé, não pode acreditar não pode acreditar nesse monte de heresia, nesse monte de religião. Não pode acreditar naquilo que Deus está em toda a religião. Por quê? Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala diferente. A Bíblia chama o Deus da verdade. Desde os tempos da Bíblia existiam vários deuses. Moloque, a deusa Diana, o Baal. Existiu o Deus, o Mamon. Existia outros deuses lá que agora eu não estou lembrado por nome. Vários deuses. Existia desde o tempo da Bíblia. Um monte de Deus, uma camaçada de Deus. Só que existia só um Deus. Quando Deus lançou as pragas no Egito, as pragas que ele lançou no Egito foram exatamente aquilo que o Deus lá, o Baal lá dos egípcios, o Deus dos egípcios lá, era, vamos supor assim, ó, as pragas, elas atacavam diretamente aquilo que o Deus dos egípcios defendia.